E aí, bro? Bom dia. E aí, broia? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Osasco. Bom dia, linda manhã em São Paulo. Calor. Já desde cedo. Bom dia, mundo. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Amo você. Bom dia aos que gostam de futebol. Bom dia aos que entendem perfeitamente a relação entre brincar, zoar sobre um assunto em futebol, curtir e aquele segundo momento onde você fala parabéns, time adversário. E eu vi um cara fazer isso ontem, não sei pra que time ele torce. Entrou no blog do Juca e falou parabéns aos corintianos e tal. E o meu queridinho filho de coração, Glauquinho, também fez isso. Mais obras aqui, o negócio tá feio aqui, hein? 20º vídeo que eu coloco que esse povo tá aqui mexendo nessa rua de novo. Abrindo mais um pedaço. Enfim, o negócio deve ser grave ali. Melhor mesmo que se mexa antes que chegue o período das chuvas mais fortes e os perigos de alagação. Alagação é ótimo, hein? Desculpa aí, português. Os perigos de alagamento. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 16 de novembro de 2017. Hoje falei em alagamento, só para deixar claro a postura de uma postura que ao que parece agrada, parece que as pessoas querem ver isso, querem ver uma demonstração de autoridade para se sentirem protegidas. E ao que parece o prefeito da nossa cidade vizinha aqui, aliás, da cidade que eu nasci e da cidade que eu sempre trabalhei, nunca trabalhei fora de São Paulo, do município de São Paulo, sempre trabalhei em São Paulo. Não, olha só, aquele bico que eu fiz, que eu trabalhei em Alphaville, né? Foi um bico, mas foi trabalho, levou dinheiro para casa, então é válido. Também trabalhei em Alphaville, então. Prefeito regional da Casa Verde reclamou publicamente de que seria necessário mais verba, liberação de mais verba para se cuidar do problema de alagamento e enchentes, e foi demitido. Eu até acho que você não precisa usar a televisão para reclamar. Eu até acho. Mas não contente em demitir, ok? Acho que até pela postura de superchefe que ele faz questão de ter, gestor, né? Ele não é um prefeito, ele é um gestor. Ele poderia ter contornado essa situação de uma forma melhor, como uma reprimenda pública, alguma coisa assim, porque ao que parece o cara não tinha nenhum problema em relação à competência. E aí o riquinho rico vai até a imprensa e diz que quem reclamar publicamente e não trabalhar será demitido. Ele disse que ele tinha um cara que não trabalhava, ao que tudo indica, ao que eu entendi. Mas tudo bem, pode ser uma vontade minha de não querer entender. Não tem importância, pelo fato de eu não compactuar com esse tipo de chefia, de gestão, para usar os termos que ele gosta que se usem em relação a ele. Esse pseudo-autoritarismo, essas táticas de
de incentivo ao pessoal, tão retrógradas. E você está falando de um profissional de recursos. Quem está falando é um profissional de recursos humanos de mais de 25 anos na área, que conheceu ótimas técnicas, e as que eu conheci já são antigas hoje. Então, enfim, eu lamento esse uso da política dessa forma. Mas, enfim, existe uma grande quantidade, uma grande gama de munícipes que são a favor desse tipo de atitude. Então, tudo bem. Até porque eu não quero ficar queimando muito Dória, porque, embora eu ache que a candidatura dele é muito frágil, seja muito frágil para a presidência principalmente, ele conseguiu ter 4, 5 atitudes aí que estão guardadinhas na manga dos inimigos dele. A cidade linda que praticamente varre e lava as ruas das pessoas. É a ração de resto de comida, é uma brincadeira do menor gosto possível. E assim, essa forma tem uma outra coisa também. Logo que ele entrou, aquela parceria com hospitais de grandes, de maior aparato e tudo mais, fazendo a madrugada a realização dos exames e tudo mais, isso já não está mais funcionando. A gestão dos remédios e da saúde pública em São Paulo está muito mal controlada, e continuamos ouvindo a mesma coisa. É a herança da gestão anterior. Eternamente será a herança da gestão anterior. Mas, enfim, ainda acho que a política, a filosofia, a forma de trabalhar dele ainda é muito elogiada por muita gente. E não sabemos o que será. Deixo muito claro, sempre deixei, de que uma candidatura que eu tivesse linha centro-direita muito mais arraigada na disputa mais séria, eu votaria no Dória com a maior tranquilidade. E nem vou comentar sobre Luciano Huck nesse momento. Vamos falar, ontem definiu o campeão brasileiro. Ontem uma combinação muito longínqua de resultados poderia ainda não garantir o campeonato brasileiro ao Corinthians. Apenas Corinthians, Grêmio e Palmeiras até ontem tinham condições de ser campeões, com uma probabilidade imensamente favorável ao Corinthians, imensamente, mais de quase 99% de chance, e a divisão de 0, alguma coisa por cento ao Grêmio e 0, menos alguma coisa por cento ao Palmeiras só. E independente de qualquer resultado, o Corinthians tinha 10 pontos na frente do segundo colocado, que continuam, e 11 pontos na frente do terceiro, e 12 pontos à frente do quarto, que não o alcançaria mais. Então o Santos, desde a última rodada, desde a derrota na segunda-feira contra a Chapecoense, eliminou matematicamente, estatisticamente, todas as possibilidades, se é que existia alguma, de ser campeão. Então, para que o Corinthians não fosse campeão ontem, ele não poderia ganhar.
inicialmente. E dependendo, se o Grêmio empatasse, o Corinthians poderia jogar por um empate, sim. Mesmo assim, ainda teria que aguardar o resultado do Palmeiras, porque se empatasse, abriria 12 pontos para o Palmeiras. E não, acho que não, porque o Palmeiras não alcançaria nos próximos 3 jogos o número de vitórias. Acho. Contando-se que o Corinthians perderia todos os jogos. Vou deixar isso muito claro. Os 3 jogos que faltam. Então, o Grêmio jogou à tarde não, às 7 da noite, né? Embora às 7 da noite, no horário de verão, ainda é dia. O Grêmio jogou contra o São Paulo. São Paulo com pouco a temer, muito pouco a temer, não vai cair mais. Não tem, tem mínima chance matemática de cair. Mas tem sérias pretensões, tem sim sérias pretensões em relação a Libertadores pelo quadro que se possibilita nos campeonatos paralelos. O Grêmio está na final da Libertadores, tem um bom time, tem condições de ser campeão. E o Flamengo está na semifinal da Sul-Americana. E ambos ocupam o G7. Explicando melhor. São 6. O Campeonato Brasileiro manda 6 times para a Libertadores do ano seguinte. Do campeão ao 4º lugar, se eu não me engano é isso, vão direto para a fase de grupos. E o 5º e o 6º vão para aquela pré-Libertadores, que é a Libertadores do mesmo jeito, que é um mata-mata antes de iniciar a fase de grupos. O que acontece particularmente esse ano é que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e a Copa do Brasil também garante seu campeão na Libertadores. Não dá, né, gente? Não dá. Não dá. Ai. Tivesse eu meio milímetro distraído, eu estaria no chão nesse momento. Não sei bem aonde e provavelmente não consciente. Mas é difícil a gente explicar isso para os outros. Primeiro que essa câmera tem uma visão que ela diminui o impacto dos sustos. Eu não consigo entender isso, né? Eu tô vendo o cara ali da minha frente muito bem. Se ele tiver um problema, eu vou tomar um susto. A câmera não pega essa agilidade que os nossos olhos pegam. E ao motorista, ao condutor de veículos, ele precisa entender que não existe arranhão na moto, não existe esbarrar no carro. Caiu no chão, é um perigo enorme de muito problema físico, muito problema de saúde. Diferentemente de você protegido no seu carro. Há um limite que pode te deixar ileso em várias ocasiões. Ao motociclista é o contrário. Em qualquer ocasião ele pode sair bem machucado. Mas enfim, voltemos aqui. Então, como o Campeonato Brasileiro garante 6, a Copa do Brasil garante 1. E há 2 campeonatos paralelos com essa reformulação do calendário, que são a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Cada uma também admite o seu ganhador a vaga direta para a próxima Libertadores. Então, o Grêmio já está garantido na Libertadores e tem boa chance, diria que em percentual tem 50% de chance de ser campeão da Copa Libertadores. Acho que não vai ser essa facilidade toda, não.
E, e o Flamengo tem um ótimo time. Não deu grandes resultados, não proporcionou bons resultados em nenhum momento. Nenhum momento. Pelo que gastou principalmente. Mas é um time de gabarito, existem jogadores ali muito bons. Embora eu acho que há uma boa comparação entre o Flamengo e o Palmeiras pela quantidade de gasto e não resultados, mas o entendimento dos dirigentes em relação à qualidade dos jogadores que eles gastaram bastante dinheiro. Eu efetivamente tenho grande discordância em relação ao tipo de gasto que esses times executaram. Giovânio, Daverson, tipo, eu estou falando um de cada time, mas eu poderia colocar mais. Tá? Rodolfo, enfim, muito gasto e pouco, me deu a impressão de pouco conhecimento mesmo de futebol. Um cara, quando não dá certo na China, a gente se preocupa um pouco, né, Giovânio? E era um cara que tinha certos problemas de dedicação ao time quando jogava no Santos. Mas vamos aqui, vamos onde interessa. Então o que que acontece? Com o Flamengo com boas possibilidades de título, boas probabilidades, hoje eu diria que ele tem 25% de chance de ser campeão, igualzinho aos outros. E com o Grêmio também com boa possibilidade de se sagrar campeão da Libertadores, esse G6 que vira G7 porque o Cruzeiro está entre os 6 primeiros e vira G7, com o Grêmio campeão vira G8, com o Flamengo campeão vira G9. Particularmente eu acho, aí eu vou falar sobre isso nas próximas rodadas, nos próximos acontecimentos, que agora vão ser um pouco sem graça para mim, porque o objetivo do Corinthians foi alcançado. Particularmente, eu acho que não será G9. Para mim será entre G7 e G8. Eu não acredito que tanto o Grêmio quanto o Flamengo sejam campeões. Não dá para dizer quem mais, quem menos, porque os times da Sul-Americana também têm uma menor qualidade, tá? E outra, estamos falando de futebol. E o futebol sul-americano tem muito isso da casa, do dono da casa, da torcida, empurrar, é um clima diferente. E realmente eu acho difícil que os dois, Grêmio e Flamengo, sejam campeões de suas competições. Seria legal, mais ou menos, mas eu vou deixar muito claro. Preciso ser muito patriota nessas horas. Eu não sou jornalista, preciso fazer média. Quanto menos brasileiro tiver na Libertadores, melhor. Eu acho. Sempre vou achar. Fazer mata-mata com brasileiro é difícil, é complicado. E eu sou um bom conhecedor disso. O Corinthians no mata-mata era um time muito forte. Muito forte. E não é mais um time de tanta relevância assim no mata-mata. Tanto que eu já falei sobre isso, na Libertadores do ano que vem, reforça esse time, coloca jogador mais tarimbadão. Mas vamos lá, vamos ao que aconteceu ontem. O Grêmio, no último jogo completo, antes da final, da primeira final da Libertadores, que será na próxima quarta-feira, o Grêmio pegou o São Paulo, também completo, não completo, o Cueva, que é um grande jogador, defendeu a seleção peruana ontem, que garantiu vaga na Copa do Mundo. O Peru está com uma geração bem bacana, não é não, muito longe de um cabeça de chave, de um favorito a alguma coisa, mas é um time bem competitivo, é um time que enriquece a Copa do Mundo, sim, nesse momento. E o Grêmio ganhou. Um gol meio Corinthians, né? Mas é um gol também meio Grêmio. O Grêmio é um time muito raçudo, do super zagueiro. Eu adoro a dupla de zaga do Grêmio, que é o Jeromel e o Kahneman. O Kahneman fez esse gol. Mais uma lambança da zaga, a bola bate em um, bate em outro, mal de rebatida e entrou no gol. São Paulo não teve futebol, não teve força.
o Juca coloca isso muito claramente, de que o Grêmio não se esforçava, não colocava o pé em grandes divididas, nada, mas se divertia, se concentrava, né? Então, é, então o São Paulo perdeu. São Paulo ainda luta, né? Ainda tenta, tem boas chances, tem 9 pontos a serem disputados, de, se tiver G9, de ser um deles. Eu particularmente acho que o São Paulo é um time muito ruim, muito instável. E a dependência do cracaço, que é um cracaço, que é o Boca Aberta lá, o Profeta, fugiu o nome dele agora, Hernanes, acho que é Hernanes. É muito grande, é muito grande. Fora isso, o resto do time é de médio a bom. Nada super assim. Então, o que acontece? Se o São Paulo empatasse o jogo, o Corinthians poderia ser campeão com um empate. Se o São Paulo ganhasse, o Corinthians era quase campeão. Não poderia dizer que é campeão também com empate, seria campeão com empate. Porque o Palmeiras não alcançaria mais. E o Grêmio também não. Bonita essa Triumph, eu já vi, né? Faz parte aqui do caminho e desse horário, né? E o São Paulo perdeu. Então, para ser campeão ontem, exatamente, o Corinthians deveria ganhar. Toda uma atmosfera feita, o dia inteiro, torcedores amigos meus do Corinthians colocando, é campeão, é hepta, não sei o quê, vai ser hepta sem fax, depois eu explico essa conversa. E eu brinquei com isso também, e claro que um palmeirense, o Jackson, também se mordeu em relação a isso. Eu meio que esperava, né? Só que os jogadores e a comissão técnica, em suas entrevistas, sempre deixaram muito claro que o Palmeiras deu um ótimo exemplo para o elenco do Corinthians entender rápido. Jogue com o time que você tem para jogar antes. Então, em toda entrevista, a postura dos jogadores sempre foi: temos um adversário forte pela frente. Porque, embora não seja um time brilhante, o Fluminense tem 4, 5 jogadores que decidem jogo sim. E também ainda tem uma pequena chance de rebaixamento e uma pequena chance de G9, né? Então tem ainda o que brigar. Não é um time que está acomodado no campeonato. Mas a torcida e muito da imprensa o dia inteiro e muito tempo falando sobre isso. Falando que basta o Corinthians é melhor time. Sim, o Corinthians é melhor time que o Fluminense, não tenha dúvida nenhuma. Mesmo no momento ruim que o Corinthians passou, de 6 derrotas, é um time bem melhor, bem mais montado e com um elenco mais qualificado do que o Fluminense. E tudo certo, tudo pronto. Agilizei minha vida aí, almocei com a minha família. Faltou meus sobrinhos fofos, hein? Sacanagem, nenhum dos dois. Mas enfim, e chegamos em casa a tempo de cuidar do Cauê, fazer tudo. Ele assistia a televisão, a Peppa e os Mini Beats Power Rockers, que ele ama, até começar o jogo. E eu fui, sentei e qual a minha surpresa, sentei, o jogo começou. Primeiro ataque do Fluminense, menos de 1 minuto, cobrou o escanteio, 1 minuto de jogo, a zaga ficou olhando e o Henrique, zagueiro do Fluminense, sobe e faz 1-0. 1 minutinho de jogo. Muda tudo, porque nós vimos o Corinthians esse ano inteiro sair atrás em placares e não teve força para
ir para cima. Por quê? O jogo preferido do Corinthians é o jogo que o adversário está atacando, dando uma forçada, uma pseudo forçada, e ele está fingindo que está sofrendo. De repente, em 2, 3 tiros de contra-ataque, ele consegue fazer os gols necessários. E o Fluminense não ia fazer isso nunca, ganhando de 1-0. Ele ia cozinhar o jogo e tentar fazer ele o que o Corinthians fez quase o campeonato inteiro, e que o Corinthians foi vítima quando precisou fazer. O jogo do Bahia, o jogo contra o Botafogo, foram jogos muito típicos disso. O Corinthians tomou do seu veneno, tomou gols de contra-ataque. Não só aí, vários outros, alguns outros, não vários. E com algumas exceções, com raras exceções, dominou o primeiro tempo, foi atrás, mas com aquela energia meia boca, né? Se lembrasse de fazer 50% do que fez contra o Palmeiras, envolveria tranquilamente o Fluminense. Levou perigo em 2, 3 jogadas, e só 2, 3 jogadas em que, vamos deixar claro, o Diego Cavalieri acho que não defendeu nenhuma bola. E ainda sofreu o risco de contra-ataque em 2, 3 oportunidades. Enfim, eu colocando que precisava empatar pelo menos no primeiro tempo para começar de novo a perspectiva no segundo, mas não conseguiu. E o segundo tempo começa, e aos 3 minutos o Corinthians já tinha virado. 2 gols do Jô, 2 jogadas excelentes do Cleison, baixotinho lá do Corinthians. E o Corinthians virou o jogo. Virou o jogo e virou o jeito de jogar de novo. Ficou esperando o Fluminense, correu riscos, se segurou e numa estocada do Jadson ainda fez 3-1. Jogo tenso, mas depois da virada ficou mais fácil. Aquele jogo que o Corinthians parece um time que não liga de ser atacado. Ele não se preocupa, a gente fica meio doido assim, cara. Mas enfim, sem depender de ninguém, foi campeão, um campeão com todos os méritos. Todos os méritos. Só uma pincelada rápida a quem gosta de colocar número em erros de arbitragem. Eu já fiz isso e vou falar, talvez eu fale na volta em relação a isso, que uma vez eu até escrevi sobre isso. Eu gosto de deixar isso claro. Mas, enfim, juntou-se aos títulos de 90, 98, 99, 2005, 2011, 2015, 90, 98, 99, 2005, 2011, 2015 e 2017. 7 vezes campeão brasileiro. Na era dos pontos corridos, 2005, 2012, 2017, é isso? 2011, né? 2005, 2011, 2015 e 2017. 4 vezes campeão na era dos pontos corridos. Eu não gosto de considerar o título de 2005, embora tenha tido todos os méritos para conquistá-lo. Ah, voltou o campeonato. Ah, assim, voltou para todo mundo. Voltou para todo mundo, tá? Ah, o Corinthians estava em terceiro, passou para líder, porque voltaram os jogos. E aí, todos os outros também voltaram, também podiam ganhar seus jogos, podiam confirmar sua superioridade. Eu não vou ficar muito nessa conversa. E claro, toda a séria discussão sobre a validade daquele título, sobre possíveis, na minha opinião, impossíveis subornos e tudo mais, como se o futebol não fosse possível de ter. Mas eu não acho justificativa nisso especificamente. Agora, justiça e tranquilidade. Hoje ainda tem jogos, ainda. O Palmeiras joga hoje. O Santos joga hoje. Inclusive vai ser um jogo legal de acompanhar, que é Santos e Bahia. Ganhei uma televisão. Meio que ganhei, né? Não é que eu ganhei, eu vou ter que pagar, mas eu vou pagar quando eu puder. O Márcio já me deu a televisão do quarto dele, e vou instalar,
Vou colocar, deixar no meu quarto, porque já está começando a haver um atrito entre nosso filhinho e eu principalmente. De eu querer ver jogos e ele querer ver os desenhinhos dele. A gente pode arranjar isso direito e tudo certo. Tá certo, táxi. Mas não atrapalhou não, tudo certo. E foi isso. Fui dormir 1h pouco da manhã, porque a gente fica contente, muito barulho também na rua e tudo, fogos e gritos e tudo mais. É um legítimo e competente campeão. Não vou usar o discurso vira-lata de que contra tudo e contra todos, quinta força, não sei o que. Eu brinco disso, mas não uso isso com seriedade, tá? Não precisa. Como disse muito bem o Noriega, foque nas suas qualidades e tá tudo certo. Não fique prestando muita atenção nisso, porque senão o que acontece? Você desvaloriza os seus méritos. E não precisa. Foi campeão porque foi competente, foi melhor do que os outros. Incrível isso. Eu vejo uma enorme diferença técnica entre esse time de 2017 e o time de 2015. Mas, coincidentemente, os dois ganharam com 3 rodadas de antecedência. Engraçado isso, né? Mas eu coloco que a qualidade realmente do futebol brasileiro caiu bastante. Quando você vê que um time na zona do rebaixamento está a 5 pontos do 9º lugar, você realmente olha e fala, realmente a qualidade está embolado, porque a qualidade é ruim em todos. Olha quanto o Corinthians deu chance de chegarem. Perdiam também. Eu já falei sobre essa estratégia do Renato Gaúcho, que na minha opinião não foi certa. Ele tinha time para ser campeão brasileiro, mas ele muitas vezes colocou o time reserva no brasileiro e colocou o time completo na Copa do Brasil. Um abraço, gente. Até mais tarde. E parabéns aos campeões brasileiros de 2017.